Fábio quanto ao Zular, o convite que me fizeram de estar aqui hoje e tendo essa alegria de poder estar com Patrícia, também com o Fernando, não é? Com o Viveiros, e termos tido duas palestras tão significativas nessa roda de conversa, desse dueto que tivemos nos 2 dias, fora as outras palestras que tivemos, né? Então foi um momento de muita aprendizagem para todos nós e de trocas aí muito significativas. E então eu tenho aí a alegria de estar mediando essa mesa que foi chamada de Desdobramentos na Literatura e na Filosofia. A gente já teve um pouco na última palestra da antropologia e da literatura, não é um pouquinho? E agora a gente vai ter essa oportunidade dessas outras trocas aí continuarem e a gente perceber essa ontologia, não é? Revendo esses conceitos com uma invenção conceitual tão bonita que nos coloca em outro patamar. E é isso que todos nós queremos. Bom, eu vou começar essa apresentação da mesa e deixo por último a do Nodari, que é quem começa falando para nós, tá bem? Então eu tenho a alegria de estar aqui com a Larissa, né, Larissa Drigo, que é professora assistente doutora do Instituto de Biociências e Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista, né, a nossa Unesp, nos cursos de Letras, Licenciatura e Tradutor, e no programa de pós-graduação em Letras. Ela é bacharel em Letras, Português-Francês, pela Universidade de São Paulo, e mestre em Filosofia pela Paris 1, desculpe. E mestre também em Literatura Francesa e doutora pela Universidade Paris 4. Então, nós vamos, logo após o Nadari, nós vamos ouvir, né, a fala também da nossa querida Larissa Drigo, que está aqui ao nosso lado. E a nossa outra convidada, com muita alegria, que a gente recebe também a Marcela Faria, que talvez muitos de vocês conheçam, mas a Marcela nasceu em Santiago, no Chile, em 1968. Estou dando a data aqui, porque não... Está no ar. Está no ar, não é? É bióloga, mestre em bioquímica pela USP, doutora em biologia molecular pelo Museu de História Natural de Paris e pós-graduada em escrita criativa pelo Instituto Vera Cruz. Eu acho que todos aqui podem ter passado por esse instituto, que faz um trabalho aí muito bonito também nessa questão da escrita criativa. Atuou como pesquisadora científica em diversas instituições, no Colégio de França, por exemplo, na Unifesp, na USP, no Instituto Butantan. Atualmente, ela dirige o Laboratório de Ciências e Artes da Dictio Foundation em Nova York. Uma célula poética. Olha que interessante observar isso juntamente com essa questão de toda a linguagem criativa, escrita criativa, não é? E tem um texto também, que me parece que é um livro, que é Brincadeira de Correr. Esse é o primeiro livro de poemas. Então, será a nossa terceira fala que vamos ouvir hoje, não é? E o Alexandre, que está aí também já presente, que eu tenho também uma alegria imensa em poder apresentá-lo e falar um pouquinho, né, porque vocês também conhecem, não é? Mas, embora dispense a apresentação, é necessário colocar, né, com muita alegria este trabalho realizado pelo Alexandre Nodari, né? Então, eu passo a dizer aqui para vocês que ele é professor do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas e do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, bem como do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná. Bolsista de Produtividade em Pesquisa Nível 2 do CNPq. É fundador do Espécies, Núcleo de Antropologia Especulativa,
sediado na Universidade Federal do Paraná. E ao contrário, Laboratório Experimental de Estudos da Literatura e seus avessos, sediado na Universidade de Santa Catarina. Integra ainda o grupo de pesquisa Literatura, Território Indígena. Então, eu fiz questão de estar lendo um pouco essa biografia que eu tinha uma outra aqui, mas como eu recebi esse livro essa semana, eu fiz questão de ler, porque eu acho que diz um pouco mais do que a outra que eu tinha. E também porque esse livro, ele traz uma orelha do Viveiros muito interessante, que diz muito sobre esse material que nós estamos discutindo aqui e tendo a oportunidade de fazer essas trocas que estamos fazendo, principalmente pela fala e pela oportunidade que temos de ouvir os nossos palestrantes, né? Mas o Viveiros diz aqui nessa entrada, eu vou ler só um pedacinho, porque tem muito a ver com o material que estamos discutindo aqui. Ele diz: os textos que compõem este livro, atravessados por uma prodigiosa invenção conceitual, apoiados em uma impressionante erudição e marcados por grande sensibilidade, se situam no cruzamento de pelo menos 3 áreas de conhecimento, representadas no título mesmo do livro: a teoria da literatura, a antropologia social e a metafísica. O título do livro é A Literatura como Antropologia Especulativa, Conjunto de Variações. Eu acho que são essas variações que o texto aqui, que o livro traz para a gente e que nós temos oportunidade de ler e estender, redobrar isso a partir do conjunto de textos que temos aqui. Porque talvez vocês, mais do que eu, conheçam todos. Eu conheço alguns, não é? Mas encontrar o material num só livro tão bonito, editado pela Cultura e Barbárie, eu acho que é uma beleza para todos nós, o que faz redimensionar o nosso pensamento com todos os textos juntos num só arquivo que é o livro. Mas antes disso, antes de passar a palavra para o Nodari, aguarde só um momentinho, Nodari. Eu gostaria de mostrar a capa para vocês. A beleza de capa. Não é? Lindíssima essa capa. A capa é do André Valias, né? Que traz também essa outra, aqui na orelha, né? Traz esse outro poema também, que nós podemos estar chamando, né, de poema visual. E o Soyu, que tem tudo a ver. Então, tudo muito bem articulado nesse livro, ao a gente notar os poemas visuais, o material que está no livro, a orelha e mais. Não li por inteiro ainda, né? Mas tem um belíssimo prefácio, né, do João Camilo Pena. Então, é um material belíssimo que nós podemos sair deste evento, dar continuidade nisso que estamos vendo desse livro, nesse material aqui, né, para ir desdobrando esse conhecimento. Então, era isso assim que eu queria passar para vocês, mas também dar o título dos poemas do André Valias. Os poemas da capa, Geo 2015, a quarta capa e a orelha, Ego, e juntando tudo isso, Arte Ego. Então, para a gente perceber que tem tudo a ver com esse material rico, com essa oportunidade que todos nós estamos tendo de, ao discutir este livro belíssimo, nós podemos aí criar ainda outros contrapontos, outras variações. Não é? Então, é isso, gente. A palavra agora é do Alexandre Nodari, tá bem? Sim. Eu queria comentar a Alexandre, não convite como congelado e cerimoniado, mas agradeço muito, pedir desculpa por estar preso com vocês, mas a gente tem coisa que a gente não controla. Bem, eu não estou de tempo, eu acompanhado o evento, né?
apresentação que não foi transmitida, né? Acho que teve um problema com a TV Sul. O áudio está baixo aí? O áudio está baixo. Aumentar o volume. Bem, agora? E agora está melhor? Não. Tá. Sim? Vou continuar então. Bem, ontem o Eduardo comentava que quando descobriu o livro do Maneguilê, espalhava a Boa Nova, né? Daí, com o livro do Maneguilê, hoje eu vou espalhar a Velha Nova, né? O Velho Testamento, né? Eu vou pregar aqui o Velho Testamento, que é a palavra de Clarice Lispector, né? Então, o que eu proponho aqui é um exercício muito simples, muito singelo, de pensar a partir, ou talvez junto, algumas formulações do Patrício. O termo que intitula meu texto. Você não está me ouvindo? Peraí. Moi, très bien. Vous êtes les seuls, monsieur. Agora. Ça, c'est le problème. Testa agora, Alexandre, por favor. Oi, vocês não estavam me ouvindo? Não, o áudio dele. Ih, ficou mais baixo, parece. Oi, certo. E agora? Faz um teste. Você tem certeza que esse é o computador? Alô? Agora sim? Tá. Então, retomando aqui, ontem o Eduardo falava que quando conheceu o livro do Maneguilê, espalhava por aí como se fosse a Boa Nova. Hoje eu vou espalhar a Velha Nova, né? A palavra de Clarice Lispector, né? Então, o que eu proponho aqui é um exercício muito singelo, muito simples, de pensar, a partir ou junto a algumas formulações do Maneguilê, um termo da Clarice Lispector, na verdade, de um filho da Clarice Lispector, o Pedro, que é esse termo que intitula a minha fala, que é ex possível, né? Como pano de fundo da minha reflexão aqui, estão elaborações do Maneguilê que aparecem tanto em A Vida Enigmática dos Signos, quanto em textos posteriores do Maneguilê sobre a arte, né? Como a gente já está no segundo dia de um congresso sobre Maneguilê, eu achei supérfluo ficar citando ele excessivamente, mas para não deixar de fazê-lo, né, eu escolhi como epígrafe, que eu imagino que esteja projetado aí, né, um trecho de A Bicicleta de Levi-Strauss, que depois das falas de hoje de manhã eu achei até supérfluo também citá-la, porque apareceu seguidamente esse texto, né, mas é um texto que é essencial para o meu argumento, e é um texto que eu conheci através do Fábio Lucas, né? Então, diz o Maneguilê nesse texto, em todo sistema de signos, existe uma possibilidade que está incluída, mas unicamente sob modo de sua exclusão, da qual ela precisa para se fechar, mas de que não pode se dar conta. Em toda exploração de um problema, existe uma solução que se deve integrar para poder considerar as diferentes soluções como alternativas umas das outras, mas que, na verdade, não é nada além de uma outra maneira de tratar o problema, ou antes, a eventualidade de um outro problema. Assim, o impossível que se faz marcar em um sistema de signos é, ao mesmo tempo, local e aberto. Bem, nos anos 1940 e 1950, a Clarice Lispector registra uma série de conversas com seus dois filhos, que na época eram crianças, Pedro e Paulo. Não surpreende que, entre os diálogos que ela decide anotar, a gente encontre majoritariamente elaborações infantis a respeito da fabulação. Assim, por exemplo, em uma das conversas, o filho chama sonho de olho aquilo que a gente poderia, embora não sem perdas, identificar com a imaginação ou a ficção. Mas a conversa que eu queria ressaltar aqui hoje é outra, e diz respeito ao funcionamento da linguagem.
que é uma espécie de formulação clariciana da ontologia da ambiguidade do signo, né, para retomar outra expressão do Eduardo de ontem, né. Então, a conversa que a gente tem aqui é da Clarice com o Pedro, né, com o filho dela, Pedro, em que o Pedro diz: a palavra é ex-possível. Ex-possível? Pergunta Clarice. Gosto mais de dizer ex-possível do que impossível. A palavra é ex-possível porque significa palavra. Eu vou tentar aqui reconstruir o que está por trás desse espanto infantil, ou seja, de alguém que está no processo de pegar a palavra, né? Como todo jogo e trabalho das crianças com a linguagem, o do filho de Clarice é repleto de camadas e de profundidade. Deixemos de lado, só por hora, o neologismo, para tentar explicitar primeiro o raciocínio implícito do Pedro na sua reflexão. A palavra seria impossível porque, diferentemente de outras palavras que designam ou se referem a coisas, como a palavra cachorro, por exemplo, que designa ou se refere a coisa cachorro, a palavra se referiria ou designaria a si mesma. Ou seja, ela não se situaria no campo de possíveis definido pelo uso designativo ou referencial da linguagem. Mas não é só isso, evidentemente, pois o jogo infantil de linguagem e de pensamento termina por se deparar com dois planos da linguagem. A palavra como nome de uma classe, de um lado, e, de outro lado, a palavra como instância ou ocorrência dessa mesma classe, né? Só para imediatamente perceber que, para colocar de modo paradoxal, os dois planos estão no mesmo plano. Ou seja, ao descobrir e reexplorar a metalinguagem, a criança descobre ao mesmo tempo, para colocar nos termos do Maniglia, do Saussure, que não há metalinguagem, ou que a metalinguagem é impossível. Em Clarice, a impossibilidade que atravessa a sua obra de cabo a rabo tem dois sentidos só aparentemente distintos. O primeiro é de uma interdição, o impossível como interdição, seja ela lógica, ontológica ou socionormativa. O impossível como irreal, inexequível, inviável, impensável, inadmissível. Então, por exemplo, em A Paixão segundo GH, ela diz que a coisa nunca pode ser realmente tocada. É uma interdição. O segundo sentido de impossibilidade na obra de Clarice é um sentido mais coloquial, como quando dizemos que uma criança travessa, por exemplo, é impossível, ou seja, que não se pode lidar com ela, mas mesmo assim a gente lida. No primeiro romance de Clarice, é dito, o Perto do Coração Selvagem, é dito de Joana, a protagonista, que nisso de pensar, ela era impossível, né? A Joana era impossível quando pensava, né? Nesse segundo sentido de impossibilidade, o impossível designa o que não pode ou deve ser, mas é. Se o ovo é impossível de existir, como a gente lê em O Ovo e a Galinha, nem por isso ele deixa de existir. Pois bem, é nos dois sentidos de impossibilidade e na alternância entre eles que se dá a caracterização da palavra como impossível por Pedro. De um lado, é impossível determinar ou diferenciar se o significado da palavra é palavra como termo ou classe metalinguística, ou então palavra como ocorrência de classe. Pedro se dá conta de que palavra não é só palavra, que palavra também é coisa. Essa é uma frase de Um Sopro de Vida, que é o livro póstumo da Clarice. Palavra não é só palavra, palavra também é coisa. De outro lado, essa impossibilidade não se apresenta como um beco sem saída. Pedro não pode, entre aspas, com a palavra que travessa, lhe escapa. Ao mesmo tempo que essa impossibilidade, a impossibilidade da metalinguagem, é o motor de um outro uso da linguagem, o neologismo, ex-possível. Na obra de Clarice, mais especificamente em Come, Meu Filho, que é uma crônica, um conto que aparece em Felicidade Clandestina, há um termo complementar a ex-possível, um outro neologismo, também atribuído a uma criança, que ajuda a elucidar o sentido do ex-possível. Então a criança diz nesse conto, nessa crônica, Pepino não parece irreal, não é irreal, é irreal. Irreal, corrige a mãe. Por que você acha? Se diz assim, responde a mãe. E aí a criança novamente. Não, por que você também achou que Pepino parece irreal? Eu também. A gente olha e vê um pouco do outro lado, é cheio de desenho bem igual, é frio na boca, faz barulho de um pouco de vidro quando se mastiga.
Você não acha que pepino parece inventado? Poderíamos dizer assim que se o irreal designa aquilo que, apesar de ser real, parece inventado, não real, né? O prefixo in como negação, não real, ao mesmo tempo que dentro do real, né? O prefixo in como interioridade, né? Do mesmo modo, ou de modo invertido, o ex possível designa aquilo que não é possível ou não é mais possível, o prefixo ex como no sentido de ausência de exterioridade, né? Mas ao mesmo tempo se dá a partir do possível, né? O prefixo ex como no sentido de partindo de, né? Que são os dois sentidos do prefixo ex, né? Ausência, negação ou a partir de, né? Algo que vem de. Estamos com isso no coração mesmo da definição clariciana de ficção, que é essa que a gente tem aqui num texto teórico, numa crônica dela publicada na Descoberta do Mundo, né? A ficção seria, diz Clarice, a criação de seres e acontecimentos que não existiram realmente, mas de tal modo poderiam existir que se tornam vivos, né? Vivos. A definição não tem nada de trivial. Ela parte de uma posição aparentemente simples entre o que existe realmente e o que poderia existir. Contudo, a oposição se complexifica na medida em que a criação se apresenta não como a passagem do possível ao existente realmente, nem mesmo como uma proximidade ou aparência de realidade, né? Uma verossimilhança, né? Não é disso que se trata aqui, porque Clarice introduz um terceiro termo na oposição, além do real e do possível, a saber, o termo vida, definindo a criação como um tornar-se vivo do possível, né? Trocando em miúdos, é isso que é a definição de ficção da Clarice, né? Um tornar-se vivo do possível. A ficção parte do possível, ex, né? Para fora dele, fazendo nascer. Isso implica dizer não só que vida e existência não coincidem, o que não seria nenhuma novidade, como também significa dizer que viver não designa uma parte da realidade, mas antes a vida que é mais ampla que a existência ou real, algo que atravessa tudo o que existe e inexiste, realidade e ficção, fazendo-os se afetarem. Ou seja, a criação ficcional nomeia para Clarice um certo modo, né, de tal modo, de ser do possível, que faz com que ele se torne vivo, né? E é sintomático que nessa formulação de Clarice é impossível dizer se é o Criador que dá vida, ou se a criatura, os seres ficcionais, é quem rompem na vida, né? Se tornam vivos, né? Mas qual modo faz com que o possível se torne vivo? Em os diferentes modos de existência, Surriot definiu o possível como um imaginário que se adapta ao real, né, ao dado, né? Então, Surriot diz, nos diferentes modos de existência, que a possibilidade não exprime nada além de certa adaptabilidade do imaginário ao real, né? O que parece ser uma boa forma de caracterizar a verossimilhança ou mesmo aquilo que o Luiz Costa Lima chamou de controle do imaginário, né? Adaptação, o possível como adaptação do imaginário ao real, né? Em Clarice, porém, não é de adaptação ao real que se trata. O ficcional não é um possível mais adaptado à realidade. Antes, é a inadaptação, inclusive consigo mesmo, com o próprio possível, que parece caracterizá-lo. Do mesmo modo que o irreal se caracteriza como algo inadequadamente real, que mais se assemelha ao inventado, ao irreal. Por isso, Clarice diz que os seres ficcionais de tal modo poderiam existir em que a palavra tal, tem um valor adjetivo, indicando intensidade, tamanho, excesso. Um possível que excede a si mesmo, que não se enquadra no sistema de possíveis a que pertence. Poderíamos assim dizer que o ficcional denomina o impossível do possível, não no sentido de um não possível, de uma negação do possível, de uma oposição do ou ao possível, mas de uma abertura do possível a outro regime ontológico, a outro sistema, né, para retomar a epígrafe do Manegler. A essa altura, aí eu já estou caminhando para a conclusão, não surpreenderá que para Clarice também a vida,
também o nascimento é definido como impossível, né? Então, em Literatura e Magia, ela diz: o fenômeno de uma semente que contém vida é totalmente impossível. Um escritor brasileiro diz que estar vivo é impossível, e eu acrescento que nascer é impossível, né? Clarice em Literatura e Magia, né? Pois viver, nascer, nomeiam justamente a passagem entre regimes ontológicos ou naturezas, como uma semente que se transforma em árvore, como possível que se torna ficcional. Estar vivo é impossível, mas se vive. Nascer é impossível, mas se nasce. Que a vida seja mais ampla que a realidade não implica, sim, que ela seja um meta-regime, o regime dos regimes ontológicos, a natureza com maiúscula, a natureza das naturezas, mas antes que ela, a vida, como outro nome do impossível, ou melhor, do ex-possível, indica aquela porta estreita que permite a transformação de um regime em outro. A vida é sobrenatural, dirá Clarice, afirmação que deve ser levada em consideração junto a outra também dela. O natural é sobrenatural também. Não pense que está longe, não. A vida é sobrenatural não por estar acima, longe da natureza, e sim por conjugar, sobrepor, criar basculantes entre naturezas ou regimes ontológicos. Toda a obra de Clarice é constituída de variações da conversão ou deslizamento do impossível, enquanto interdição, em impossível enquanto abertura a outro regime ou natureza. De construção desses intervalos e interstícios que, como vasos comunicantes, permitem passagens entre reinos, numa via, que é de mão dupla. Desse modo, por exemplo, ao fabular, Joana, em Perto do Coração Selvagem, não só dá vida a pensamentos novos, como estes pensamentos novos a fazem viver mais. Então, diz a narradora do Perto do Coração Selvagem sobre Joana. Surpreendeu-se com um pensamento novo, inesperado, que viveria de agora em diante. É o pensamento que viveria de agora em diante. Que viveria. Outros pensamentos nasceriam e viveriam, e ela própria, Joana, estava mais viva. A alegria cortou-lhe o coração, feroz, iluminou-lhe o corpo. Daí a profusão de sementes, ovos, nascimentos em Clarice. E daí também que ela tenha dito, que escrever é como respirar, faço para sobreviver, né? Afirmação que a gente deve tomar na sua máxima gravidade. Mas, para encerrar, eu queria voltar ao filho de Clarice, né? A quem ela também deu vida. Ao se deparar com a impossibilidade da linguagem ou da metalinguagem, Pedro se deparou também com outra coisa. A inadequação dela, da linguagem, consigo mesma. O que, com o seu neologismo, ele marca, né? Ele marca essa inadequação da linguagem consigo mesmo, a partir do neologismo, né? E a partir do neologismo também, ele torna a adequação palpável pela invenção linguística. E ao fazê-lo, Pedro, o filho de Clarice, abre a linguagem a um outro regime, né? O regime da literatura. Nos limites da linguagem, Pedro deu vida, fez nascer literatura, palavra que é palavra e coisa, e de quebra deu um novo nome para ela, para a literatura, chamando-a de ex-possível. Bem, era isso. Obrigado. Alexandre, eu gostei de tudo e acredito que os demais também. E principalmente aí quando você coloca essa ficção ou não, Clarice Lispector entre parênteses. Dá margem para muitas variações, não é verdade? É isso, mas a gente conversa daqui mais um pouco, porque agora a Larissa vai falar conosco. Obrigada, Alexandre. Oi, boa tarde a todos. Eu agradeço muito o Roberto e o Fábio pela organização desse colóquio. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui, até um pouco tensa também, dada a grandeza das questões, né, e dos personagens. Eu vou falar de um capítulo do livro do Patrice, que é
sobre a filosofia simbolista, porque é a questão que eu trabalhei, que eu gosto muito. Acho que o Roberto tem toda a razão de dizer que tinha que traduzir esse livro, nem que fosse só por esse capítulo, enfim. Que me tocou muito particularmente, principalmente essa questão das sinestesias. E o título da minha fala seria algo como o poeta que canta como as árvores. O que está em questão aqui é nas sinestesias, né, é um território que os poetas simbolistas talvez tenham sido os primeiros a desbravar sistematicamente e inclusive de maneira raciocinada, né, raisonnée, como diz o Rimbaud. Os simbolistas interrogaram, procuraram as passagens e relações entre os sentidos no mundo material, né, no sentido material do termo, o sentido, mas também, evidentemente, linguístico. Então, a minha fala aqui vai girar em torno dos dois sentidos dessa palavra sentido, que não é exatamente significação, mas talvez o processo de significação, e também o outro sentido da palavra, que diz respeito à percepção, às impressões e às questões sensoriais. E eu vou pensar principalmente na ponte entre esses dois sentidos da palavra sentido, que a linguagem verbal nos oferece, também para que talvez nós possamos sair dela. Talvez, né? Sair da língua para encontrar linguagens. É um pouco esse o meu objetivo. Como se a questão entre os sentidos fosse sair da linguagem como verbo, né? Para que ela possa assumir outros suportes, outras formas materiais, e para que as artes possam se cruzar e se encontrar. Então, nesse capítulo, Maniglé vai investigar o caráter duplo do signo para, em seguida, desdobrar suas consequências filosóficas. Então, ele diz: o signo, não sendo somente uma associação, torna-se, portanto, um ser duplo. A questão aí concerne a relação entre o significante e o significado, né? E esse movimento, diz ele, que vai do reconhecimento da percepção linguística como sinestesia, a determinação do problema ontológico da linguagem, como um ser duplo, pode ser encontrado numa carta muito estranha, que eu também acho que é muito poética, do Saussure para um amigo dele, o Flor Noir, sobre a cor das vogais ou a relação entre as percepções ópticas e auditivas. Eu tenho a impressão que há mais do que as percepções ópticas e auditivas em questão nessa carta do Saussure. E é um pouco isso que eu gostaria de explorar, né? Mas isso é só uma tentativa. Então, para responder sobre as cores, o Saussure vai falar das vogais e vai começar chamando a atenção do amigo dele para a diferente grafia das palavras. Então, ele vai tomar 4 grafias diferentes para uma mesma sonoridade: terrain, plein, matin e chien. E aí ele diz assim: parece-me que não é a vogal como tal, ou seja, tal como ela existe para o ouvido, que faz surgir uma certa sensação visual correspondente. Por outro lado, também não é a visão de certa letra ou de certo grupo de letras que evoca essa sensação, mas é a vogal enquanto conteúdo nessa expressão gráfica. Ou seja, não é a vogal como ela existe para o ouvido, como a gente diz, significante, imagem acústica, mas também não é a letra. Então, a sensação depende dessa expressão gráfica. E o que me chamou minha atenção foi justamente o fato do Saussure falar em valores ortográficos e o que isso poderia significar. O que importa, portanto, é a posição da vogal em relação às outras vogais, a combinação entre elas é que vai produzir a sinestesia. E essa produção, eu tenho a impressão, ela só é possível no silêncio da escrita. Quer dizer, não é que o caráter do signo é duplo e essa duplicidade, por sua vez, se desdobra, né? A homofonia nos coloca diante visualmente de uma espécie de outra linguagem, de uma outra dimensão do significante, de um signo cujo significante não é mais imagem acústica e também não é letra, mas valor ortográfico, né? É muito interessante e fundamental notar como o Saussure vai descrever muito mais do que as cores de cada vogal quando ele é interrogado sobre ela. Então ele vai dizer assim: quando essa vogal é escrita an, a e n, vejo a amarela e pálida como um tijolo mal amassado no forno.
quando ela é escrita com E e N, ela me causa o efeito de uma rede de veias violáceas. Quando escrita IN, já não sei mais que sensação de cor ela evoca em meu espírito e estou disposto a crer que ela não evoca nenhuma. Enfim, se ela está escrita EN, o que ocorre só com o I precedente, o conjunto do grupo IEN me lembra muito um embaralhamento de cordas de cânhamo ainda frescas, que ainda não adquiriram a tonalidade esbranquiçada da cor usada. É coisa de poeta, né? Eu acho muito bonito. A vogal tem mais do que uma cor, portanto, ela tem uma textura. E acho que é isso que é interessante, o fato dele ver uma textura a partir das vogais. E cada uma delas tem uma textura diferente. Então, quando a linguagem é visual, digamos assim, quando a letra está dentro do livro, porque eu acho que isso era uma coisa muito importante para o Mallarmé. A letra, o poema, ele é lido e ele está escrito e ele é feito para ser lido na sua solidão de leitor, e isso é uma prática, enfim. Então, quando a linguagem é visual, o signo é um valor ortográfico e ele permite a passagem da cor para a textura. A letra, a vogal, ela vai ganhar uma materialidade de tijolo amassado, de veias, de cordas, de cânhamo frescas. Depois de passar para o material, né, uma outra grafia vai remeter a um efeito da cor violácea, mas um efeito que não é um efeito qualquer, é um efeito em rede. O Saussure vai passar também da sensação indefinida para a sensação nenhuma. Então é como se essas associações só fossem possíveis porque elas são despertadas por essa relação. Elas mesmas estão inscritas numa rede de relações. Só que agora não se trata exatamente, eu tenho a impressão, do signo na nossa cabeça, da significação, né? Mas dos efeitos perceptivos, das sensações e dos sentidos provocados por esses valores gráficos, né? A especificidade dessas relações também é marcada por Saussure. Quando ele vai falar, por exemplo, do an, E e N, ele vai dizer, remete a algo que se escreve com I, e nessa condição específica, o que nós temos é uma lembrança. Inclusive, ele situa essa lembrança no tempo, né? Faz uma relação com uma textura, com uma disposição espacial específica, quando ele fala das cordas entrelaçadas, né? Ele vai dizer elas estão frescas. Então, quer dizer, tem um momento em que essa sensação é produzida, ela está como que circunscrita no tempo. E tudo isso o Saussure vai encontrar, então, dentro de algumas letras. A materialidade, a textura do tijolo, a multiplicidade da rede violácea, sensação nenhuma, mas também uma certa forma de estar no espaço, um certo tempo. Então tem visão, tem tato, tem sensação, tem efeito e tem lembrança. Mais adiante, o Patrice vai completar dizendo: um signo linguístico é já, em si mesmo, uma qualidade inexprimível. E justamente por isso, ele pode servir tão bem para exprimir as qualidades. Ele vai falar com o Saussure de um signo subsistente em si mesmo, como Alexandre disse tão bem agora. E ele vai completar dizendo que essa seria a ideia geral do simbolismo. E ele vai buscar, nas correspondências do Baudelaire, um exemplo do signo entendido como uma possibilidade objetiva, talvez uma míriade de possibilidades que atravessa os sentidos e o espírito. O último verso do poema do Baudelaire fala de um canto, e de um canto que é da natureza, um canto das coisas infinitas, como o benjoim, o incenso, o âmbar. Porque o signo subsiste em si mesmo, o poeta, nos diz o Patrice, é um intérprete e não um criador. Trata-se de fazer ressoar os signos. E essa operação é a que me interessa aprofundar. Então, o poema do Baudelaire, ele vai terminar com o desejo do poeta, né, isso que o poeta diz, de cantar os transportes do espírito e dos sentidos, exatamente como ele diz que a linguagem é capaz de produzir. A poesia é um meio de transporte quando ela utiliza, então, para os seus deslocamentos, as metáforas. Mas nós vimos que as sinestesias, elas se escondem nos traços das letras. Então, eles precedem-na, né? E é nessa dimensão que a poesia é canto, quando ela encontra esse momento em que a palavra não é exatamente a palavra falada ou a palavra articulada, né?
No caso da poesia escrita no livro, essa língua ela é muda como a língua da natureza. Então, o canto da natureza, para o Baudelaire, ele é também uma expansão. Ele vai fazer ressoar os signos entre as fronteiras dos sentidos, entre a impressão, a percepção e o espírito. Entre os sentidos e entre os materiais. Porque cantar a natureza, passear por ela como se ela fosse uma floresta de símbolos familiares, significa ser parte dessa fusão, que ele diz que é uma unidade tenebrosa, entre a clareza e a obscuridade, onde os perfumes, as cores e os sons se respondem e eles são frescos, macios e verdes, às vezes ricos e triunfantes. O encontro tenebroso entre a obscuridade e a clareza é o da escrita na folha de papel. Os sons se respondem, mas essa expansão não é qualquer uma. Correspondências é, a meu ver, né, uma espécie de ideal poético baudeleriano, uma certa ideia de lirismo moderno, ou clássico, né, uma grande questão, que não por outra razão é apresentado nas Flores do Mal imediatamente após um poema que se chama Elevação. Nesse poema Elevação, o Baudelaire vai falar da natureza com uma linguagem de símbolos familiares, mas ela tem também outras cores. Ele vai falar de um espírito muito ágil, que plana acima das montanhas, do sol, do éter. E ele vai encerrar o poema afirmando que feliz é aquele que plana sobre a vida e compreende, sem esforço, a linguagem das flores e das coisas mudas. Então me parece que a poesia procura justamente nos recolocar diante da familiaridade dessa floresta de símbolos que é a natureza. O poeta sonhado, né, o poeta ideal, o poeta de outros tempos, talvez, é aquele que compreende a linguagem muda da natureza sem esforço. E também a linguagem das flores, que talvez seja o canto, né? O canto dos transportes entre o sentido e o espírito. A natureza, então, expansão, e o canto, expansão e ascensão. Em um texto de crítica literária sobre um poeta que era contemporâneo do Baudelaire, o Théodore de Banville, o Baudelaire vai afirmar que o Banville é uma espécie de poeta decididamente e voluntariamente lírico, porque em plena atmosfera romântica, em meio a um concerto de imprecações, ele tem a audácia de cantar a bondade dos deuses e de ser um perfeito clássico. Esse classicismo se deve a uma definição e a uma distinção que o Baudelaire vai fazer no seio mesmo do lirismo. Ele tem duas definições de lirismo nesse texto. Então, por um lado, existe a lira, que ele escreve com letra maiúscula, que ela está especificamente encarregada de traduzir as belas horas, que é isso que o Banville faz, né? Sempre canta o amor, e o amor no seu momento glorioso, não de forma melancólica. Enquanto que a lira, com letra minúscula, diz o Baudelaire, ela exprime como efeito um estado quase sobrenatural, essa intensidade de vida onde a alma canta, onde ela é obrigada a cantar como a árvore, como o pássaro e o mar. Então, tem um lirismo em maiúsculo, ao qual ele renuncia, portanto, sem, no entanto, deixar de lado a necessidade de cantar a intensidade de vida que habita não apenas os pássaros, mas também as árvores e o mar. O poema Correspondência é um belo exemplo desse lirismo que vai guardar a oposição entre um homem que está em casa na natureza e não em si mesmo, sozinho no mundo e no meio da multidão, como é o caso dos poemas em que a cidade aparece. Além disso, a poesia lírica, diz ele, tem uma amplitude particular, porque ela dá passos vastos como sínteses. E é nesse gesto largo de abertura e de ascensão, a meu ver, que ela vai se definir. Quase acabando. O simbolismo, ele também pode ser pensado como uma espécie de tentativa de registrar a linguagem muda da natureza, como se ele procurasse se transformar nessa intraduzível linguagem, retornar ao começo da linguagem, quando ela era canto, né? Palavra aquém da palavra articulada, que não é a palavra falada, mas criar também esse espaço agora sobre o papel.
reinventar também essa superfície de registro de tal maneira que na mudez dessa linguagem, na escrita, os traços permitam os transportes entre os sentidos e o espírito. Quando os sentidos se encontram, as artes também o fazem. E quando o significante é um valor gráfico, ele se mostra material e abre espaço para uma rede de associações que agora circula entre diferentes materiais. É como se a pergunta que habitasse os poetas simbolistas fosse: o que é preciso fazer com a língua para que possamos cantar como cantam as árvores, o mar e os pássaros? O que é preciso fazer com a nossa língua para que ela cante dessa forma? Uma vez que o Baudelaire colocou em questão a possibilidade mesma da poesia lírica ao criar o poema em prosa, quando já não era possível, portanto, definir a poesia do ponto de vista da sua forma, o Mallarmé, que se considerava como um poeta que veio depois do Baudelaire, se deu como tarefa repensar o que poderia ser a linguagem poética, e ele o fez com um recurso à ideia de arte total wagneriana. Então, a condição para uma reinvenção da forma poética era que ela se inspirasse em outras artes, emprestando-lhes o que elas tinham de particular. A união dessas distintas formas vai produzir, assim, uma singularidade. A poesia talvez possa ser o canto mudo da natureza, que é decifrada sem esforço, quando ela encontra as outras artes e quando, a partir delas, ela reinventa sua língua, a partir de recursos provenientes de linguagens distintas, né? De signos distintos e de materiais igualmente distintos. Então, a pesquisa do Mallarmé começou com uma definição de que a poesia seria a união da música e das letras. Ela se equilibra, então, numa linha tênue que atravessa o campo da visão e da audição, e, por isso, também ela toca outros sentidos. A poesia devia se tornar ação para ele, teatro, porque ela é o traço da ideia, ela é o rastro da ideia no papel. E é preciso que o papel também seja capaz de reter o corpo da letra, da mesma maneira que um pintor precisa de uma linha e de um ponto para obter um plano numa tela, como diz o Kandinsky. Então é preciso dar e subtrair da poesia o seu corpo. Ela vai ganhar corpo quando ela é teatro e ela vai perder esse corpo quando ela é música, quando ela é palavra roubada, palavra soprada. Dar um corpo para a poesia é também subtraí-la de um corpo articulado, da linguagem formada, modelada, acabada. Por isso, o Mallarmé cedia sempre diante da dança e nunca perdia um espetáculo. A poesia vai oscilar, então, entre esses dois polos, porque há duas vias pelas quais a linguagem se desarticula para encontrar outros signos e outros materiais, no canto e na escrita. É preciso, portanto, dar-lhe um corpo, mas um corpo que seja como o corpo da bailarina, não mais uma metáfora, mas um gesto num meio puro de ficção. Então, se a música se dissolve no ar e o teatro é o gesto da ideia, a dança é que vai fornecer esse meio puro. A dança vai dar corpo à vagueza da música e a ideia de sugestão, de evocação, vai fazer da escrita uma espécie de desenho. A música vai traduzir, vai inventar o vago e vai abrir espaço para o devaneio. Vai transportar, né, que é o transporte entre os silêncios e as suspensões. A dança exclui a ideia de qualquer enigma. E como diz o Barthes quando ele vai comentar os gestos do Saitomble, o vago, ele não combina com a morte. O vago está vivo. No Fauno, que é um personagem do cortejo dionisíaco, não por acaso, a questão do poema é fixar o encarnar ligeiro das ninfas que volteiam no ar. O Mallarmé quer banir o esforço que produz o salto e fixar apenas o gesto da bailarina, que é essa suspensão. A escrita quer fixar o voo, o gesto lírico, porque é vasto, mas a suspensão também retém, guarda e fixa esse gesto como quem quer fazer caber na escrita o desejo que a move. O que está em questão aqui é gozar do movimento que move o gesto, com a única preocupação de viajar, como ele dizia, num outro poema. Traduzir a musicalidade de tudo, a vibração de tudo, porque a poesia é essa joie allégée, uma alegria que torna tudo leve. Ao descrever também o gesto do Tomble, o Barthes vai dizer que o gesto é a soma indeterminada e inesgotável das razões, das pulsões, das preguiças que envolvem o ato em uma atmosfera. Ele vai distinguir a mensagem, que quer produzir uma informação, o signo, que quer produzir uma intelecção,
e o gesto, que quer produzir todo o restante, sem querer obrigatoriamente produzir alguma coisa. Então, o gesto do Twombly para o Barthes é preguiçoso, quase displicente, como se ele jogasse algo que não quer mais. Os gestos do Mallarmé, me parecem, pelo menos no lance de dados, são animados por um desejo sem trégua de dar forma ao acaso. As suas palavras parecem cuidadosamente pousadas sobre o papel, muito bem pesadas, mesmo que elas pareçam também como uma lembrança de uma carícia, mesmo que também elas pareçam estar lá por acaso. O Agamben vai situar a esfera do gesto no interior da ação, mas ele vai distinguir o gesto do agir e do fazer. No gesto não se produz nem age, mas se assume e sustenta. E é por isso, ele diz, que o gesto abre a esfera do ethos como uma esfera particular do humano. A esfera do gesto não é a dos meios voltados para um objetivo ou um fim. Se a dança é gesto, diz ele, é porque ela não é, ao contrário, nada mais do que a suspensão e a exibição do caráter medial dos movimentos corporais. O gesto é a exibição de uma medialidade, o tornar visível um meio como tal. O Agamben vai comentar isso que o Mallarmé chamava de meio puro, a partir de uma citação que nos ajuda a situar o gesto entre o desejo e a realização, a perpetuação e a sua lembrança. A esfera do gesto é essa esfera da medialidade pura, porque é a esfera não de um fim, mas de uma medialidade sem fim, que se comunica aos homens. A esfera da política, como ética, não podia ser outra a não ser essa esfera dos puros meios, diz o Agamben, da absoluta e integral gestualidade dos homens. Nesse caminho da letra ao valor gráfico, da linguagem articulada ao canto, ao encontrar e produzir meios puros, a arte talvez possa adquirir uma dimensão política, e essa poderia ser a arte da invenção de cada um dos nossos gestos. Obrigada. Obrigada, Larissa. Bonito texto. Nos ensinou a fazer a leitura da poesia. Sim, né? Uma variação, mas muito bonita. E quem é da literatura, você nos leva a nos deslocar de certas teorias para compreender um pouco mais a teoria dessa ontologia proposta por Saussure, que os nossos colegas e professores estão nos ensinando a adentrar. Acho que você já faz isso no seu texto. Muito obrigada, viu? E agora, então, a Marcela. Né? Deu certo aí? Fábio? Preciso de alguma coisa aqui para ser. Nossa, abrir isso
Esse é seu sobrenome. Tem outro, esse é o nome da minha mãe. Rodrigo vocês são colocados. Tem uma que chama essa Larissa Rodrigo. Eu tô na frente. Mais longo. Pode atrapalhar você? Não, de jeito nenhum. Essa luz é muito chata. Bonito, hein? Já estou achando que é muito bonito. E esse material, que legal. Sai que bonito. Oi. Vou falar aqui. Eu vou ler, porque se tem uma coisa que esses 2 dias me ensinaram, é que os cientistas fazem um uso muito rudimentar das palavras. Eu me sinto uma açougueira entre cirurgiões. Então, enfim, eu acho que a falta de número de camadas é quase constrangedora. Quando eu uso um termo, eu estou usando uma linguagem transparente, praticamente. E eu queria muito falar em linguagem opaca. Isso dito, meu nome é Marcela Faria e eu sou bióloga celular. A célula, em inglês é verdade, está no meu nome. E a célula é poliglota. Por mais de 30 anos, eu me dediquei ao estudo de atualizações variadas do que chamamos em biologia de destino celular. Uma determinação de dualidades, identidades e unidades que ocorre por diferenciação. Meu trabalho era ver algo que é pura potência se transformar progressivamente em algo muito diferente, ativando o possível a cada instante, dada a vizinhança, o meio de cultura. Assim, uma mesma célula-tronco virava, no meu laboratório, pele, osso. Aqui, pensando em você, Fernando, uma mençãozinha à música, né? Neurônio, simplesmente recheio, tumor, teratoma, monstro, massa disforme, um olho e pelo. Transformações, clonagens. E eu também trabalhei com embriões. Interrompia-os nos ovos e nas placentas, onde o que estava em jogo para um conjunto de células era a determinação compartilhada da formação de uma forma, uma morfogênese. Esse vir a ser celular, um vir a ser desdobrável, sempre me pareceu algo não redutível e não determinístico. Era evidente que eu estava diante de objetos que não operavam por uma ordem de causalidade, onde as partes causam o todo e o que vem antes causa o que vem depois. Aos poucos fui entendendo que estava diante de processos de significação.
Aí eu fiquei contente quando você falou que não era significação, mas processos de significação. Uma coisa leva a outra. E de tanto ver células fazerem células para virar outra coisa, fui levada à biosemiótica e à poética. O que me levou a Marcello Barbieri, de quem eu vou falar, Saussure e Paul Valéry. O que me levou ao Roberto Zulari e ao Fábio Lucas. O que me trouxe aqui. E eu agradeço o convite, mas já vou avisando tudo que eu não sou. Nem filósofa, nem linguista, nem antropóloga, nem literata, e isso já é muito. A filósofa da ciência Arantxa Echeverria resume a celebração da vida enigmática dos signos por Maniglier nos seguintes termos, e eu cito. Patrice Maniglier mostra, partindo de Saussure, que o signo se apresenta como enigma, uma vez que não permite análises conclusivas quanto ao seu modo de existir. Parece presente e ausente, fixo e estático, mas ao mesmo tempo dinâmico e mutável, sincrônico e também diacrônico. Signos se formam como se por uma ação mecânica predeterminada, mas como se imersos na própria indeterminação, nas possibilidades múltiplas de uma vida inacabada. Sua realidade é simultaneamente cognitiva, uma manufatura individual, e social, uma fabricação coletiva. Não é preciso ir muito longe para notar que todos os níveis de indeterminação, ou mais precisamente, desse tipo sui generis de determinação sempre híbrida e provisória, que é constitutivo dos signos, é também, e talvez antes, constitutivo daquilo que a biologia postula ser seu objeto de estudo, a vida. O que eu pretendo discutir aqui hoje, trazendo os pontos de contato entre certas correntes da biologia contemporânea, em particular a biologia dos códigos orgânicos de Barbieri e o pensamento estruturalista de Saussure, é a ideia de que signos são de fato seres vivos, ou seja, pertencem a esse modo de estar no mundo como entidades em constante transformação, porque em perpétua formação. Signos e células e todas as atualizações de suas múltiplas possibilidades são seres metamórficos, posto que morfogênicos, e vice-versa. Há leis da física, há leis na física, na álgebra e na geometria que são universais, testáveis e reprodutíveis, pois lidam com conjuntos de elementos homogêneos. Massa, carga, energia, números naturais e ângulos, por exemplo, são seres cuja singularidade não importa. Estão dados de maneira estável. E assim, os fenômenos nos quais estão envolvidos, como a gravitação, o magnetismo, as operações algébricas e geométricas, podem ignorar a história, a pragmática, o acaso e tudo aquilo que não está presente de forma palpável. Os métodos empíricos das ciências positivistas se prestam bem à investigação desse tipo de objeto. No entanto, em todos os campos do conhecimento, onde não há como prever e reproduzir o comportamento de um todo através da determinação de seus componentes e análise de interações específicas entre eles, o método científico de inspiração cartesiana se revela problemático. Tal dificuldade não é um privilégio da linguística. Permeia tudo que não é física newtoniana, matemática euclidiana, genética mendeliana, tudo que não é regido por leis gerais ou gramáticas universais, a biologia inclusive. Se o limite empírico existe, a questão não parece ser, no entanto, de mero ajuste dos métodos ao objeto de estudo. A tentativa de escapar do reducionismo, mantendo uma homogeneidade dos seres em escrutínio, tem gerado perspectivas ora marcadamente vitalistas, ora puramente mecanicistas, que também não resolvem a questão da determinação híbrida, interna e externa, física e metafísica, dos entes fugidios em questão. O viés estruturalista de Saussure, como discute o belo livro de Maniglier, fundou o signo
equívoco, ambíguo, indeterminado, generativo, convencional, histórico, localizado, pragmático, sobredeterminado, sintético, como objeto da linguística, trazendo novas pautas ao programa de pesquisa, sensu lacatus, dessa disciplina. Os problemas das identidades, dualidades e unidades dos signos, suas origens, esferas de sobredeterminação, se tornam questões salientes, como diria Lorraine Dalston em seu livro A Biografia dos Objetos Científicos. Uma ontologia diversa cria as categorias que permitem sua investigação. Os signos formulam suas perguntas e reclamam seu método. Uma equivocação controlada, comparativa, se impõe de maneira fértil. Conjuntos de campos generativos vão tomando o lugar das causas aristotélicas. Em biologia, como veremos, a hesitação em admitir uma natureza sígnica para o que é vivo é mais persistente, e a tal virada ontológica vai sendo postergada. Depois da teoria da evolução se impor como paradigma, vimos as tentativas de formulação daquilo que é próprio ao vivente e que não se dá a conhecer positivamente se consolidar em duas grandes tendências, a funcional e a evolutiva. A primeira linha dá ênfase à fisiologia dos organismos vivos, aos indivíduos, as variações necessárias para a sua manutenção, a organização das partes no todo, aos critérios de delimitação e coesão de unidades funcionais. Aqui se incluem os trabalhos de Claude Bernard, Maturana, Varela, Canguilhem e Rosen, por exemplo. Sua contribuição vai no seguinte sentido: as relações entre uma unidade autopoética, que produz e regula seus componentes internos, e o seu entorno, não podem ser entendidas em termos de interações específicas, padrões fixos de estímulo e resposta. O que ocorre é que perturbações não específicas são acopladas a comportamentos plásticos do sistema compatíveis com a sua coerência interna. O metabolismo, para essa linha, é a chave para pensarmos como a mudança é conservativa a cada instante, sincronicamente. A segunda linha dá ênfase à evolução, aos processos genealógicos que garantem a reprodução e variação de linhagens específicas. Aqui convergem os estudos de Darwin, Jacques Monod, Mayr, Gould, entre tantos outros. Sua principal contribuição reside na ideia de que a seleção natural sobre os produtos da variação ao acaso da informação genética seria a chave para pensarmos uma conservação cambiante ao longo do tempo evolutivo. Curiosamente, ambas as linhas formulam tacitamente objetos capazes de fazer correspondências específicas, mas não pré-determinadas, entre dinâmicas de variações em campos diversos, meio interno e externo, genótipo e fenótipo, para assim responder, seja aos imperativos da manutenção de uma certa ordem funcional nos indivíduos, seja a manutenção de formas de vida adaptadas ao seu entorno através das gerações. Atribui-se, portanto, nos dois casos, seja ao metabolismo, seja à hereditariedade, muito do que é próprio aos processos de significação. No entanto, nem a linha fisiológica nem a evolutiva postularam os signos como algo constitutivo da vida. Isso só vai acontecer quando, em meados dos anos 60, Thomas Seebeck, o fundador da zoosemiótica, afirma que o uso de sinais não é uma prerrogativa humana. A linguagem verbal, sim, mas a semiose aconteceria em todas as criaturas vivas, não importando sua posição na escala evolutiva. Essa escola trabalha com as categorias da semiótica persiana e é prevalente entre os biosemioticistas hoje em dia. Na toada de escolher meus inimigos,
eu vou deixar de falar deles, né? Embora haja muitos pontos de congruência e um enorme interesse é suscitado pelos de incongruência. Não vou discutir isso hoje porque não dá tempo. Um pouco mais tarde, o embriologista italiano Marcello Barbieri, confessamente inspirado por Saussure, formula em um livro publicado em 1987 e prefaciado entusiasticamente por René Thon, a teoria semântica da evolução. Hoje, biologia dos códigos orgânicos. E aqui eu peço que vocês tenham paciência com o uso do termo código. Eu espero mostrar que não se trata de códigos no sentido cibernético, de algoritmos de decompressão informacional sensu Shannon. Creio que Marcello foi um leitor apurado de Saussure. O que ele chama de codificação se baseia na naturalização de correspondências arbitrárias e inconvencionais entre campos heterogêneos. E assim, acredito que os códigos orgânicos de Barbieri são suficientemente equívocos para serem evocativos do signo enigmático que celebramos aqui. Barbieri nos diz que a vida se baseia em dois processos fundamentais: a cópia da informação genética e a codificação de significado biológico. Desde a primeira célula, com o surgimento do código genético, os significados são criados ao mesmo tempo que os sinais. Não há um e outro, apenas codificação. Acoplamento, correspondência, determinação convencional. A célula é uma tríade para Barbieri: genótipo, ribótipo e fenótipo. E é o ribótipo, os três tipos de RNAs, mensageiro, transportador, ribossomal, que produzem o acoplamento entre os mundos heterogêneos dos genes e das proteínas. Criado, aliás, por ele, ribótipo. Antes, havia séries contínuas de combinações variadas de ATCG em fitas de DNA. E havia 20 espécies de aminoácidos difusos num caldo acelular. Não havia genes, nem proteínas e nem células. Havia RNAs. Essas moléculas de vocação dupla, capazes de catalisar reações químicas, tornar muito mais rápido algo que levaria milênios para acontecer espontaneamente, e também de reconhecer séries complementares, os TAGC, em uma outra fita, e formar ligações estáveis com elas e com os aminoácidos da sopa. Aos poucos, estabeleceram-se as regras arbitrárias e convencionais do primeiro código orgânico. Arbitrárias, porque não há nenhuma lei da física ou da termodinâmica que diga uma sequência dada de DNA deve corresponder a um dado aminoácido. Não há determinismo. Poderia ter sido diferente, é uma convenção natural. A tractana constituída pelas moléculas híbridas de RNA do ribótipo, que, reconhecendo sequências discretas no DNA e catalisando ligações entre os aminoácidos nas proteínas em formação, cria, ao mesmo tempo, os genes, as proteínas e as regras de correspondência entre eles. É nesse acoplamento que reside sua capacidade codificadora. O ribótipo é o primeiro escândalo da vida. Inventa dois mundos e os faz coincidir. A posteriori, o código genético pode parecer um código cibernético do gênero tabela de conversão, fixo e determinado. Mas não é. Genes, proteínas e RNAs não existem flutuando por aí. E no contexto da célula, outros níveis de sinalização vem instantaneamente se sobrepor a ele. Para a determinação de quais genes serão, e mais importante, de quais não serão transcritos a cada momento, afinal, citando Maniglier, o que é atualizado não é uma das formas virtuais, mas a negação determinada de várias delas, uma célula é um ser assombrado
Nos ditos códigos de transdução de sinais, por exemplo, intrincadas cascatas de variações propagáveis acabam por conectar uma perturbação fora da célula a uma série de ativações proteicas que delimitam o conjunto de genes expressos e silenciados, que por sua vez alteram o pool das proteínas ativas e assim a coincidência de tudo isso determina uma resposta celular. Divisão, crescimento, migração, suicídio, mudança de identidade. Mas o interessante é que um mesmo sinal lá fora pode despertar monstros diferentes. Depende de como a determinação vai se dando em ato. A transdução, podemos dizer com propriedade, nada mais é que uma animação dos signos. E isso sou eu dizendo depois de ouvir o Patrice ontem. O Barbieri entende que quanto mais complexa uma forma de vida, maior o número de códigos orgânicos a serem coordenados para produzi-la e mantê-la. Entre uma bactéria unicelular sem núcleo e um ser feito de muitas células nucleadas, com um desenvolvimento embrionário, simetria bilateral, sistema nervoso central e faculdades linguísticas, vários códigos precisaram se convencionar e se sobrepor aos genéticos. Códigos de compartimentalização, de adesão, de diferenciação, de linguagem. Quanto mais complexa a forma de vida, mais planos qualitativos são integrados na composição de sua organização, na sobredeterminação de seus ciclos. Se, em termos evolutivos, a seleção natural produz mudanças graduais porque atua sobre a variação na cópia, as grandes novidades macroevolutivas, os escândalos, como o surgimento das primeiras células isoladas, do núcleo celular, dos seres multicelulares, da simetria bilateral. A simetria bilateral é meu preferido. Vocês imaginam, só tinha círculo no mundo vivo. Ameba, bolacha do mar, estrela do mar. E de repente surge um sapo, que é duplo. Duplamente duplo, porque ele é bilateral e ele é anfíbio, né? Ele vive na terra e na água. Bom, enfim. Do sistema circulatório fechado, do sistema imune adaptativo, da linguagem. Só podem ser produzidos por um segundo mecanismo que atue, aí sim, sobre o processo de codificação. E esse mecanismo são as convenções naturais que criam novos códigos orgânicos, ou seja, novas possibilidades de acoplamento entre objetos de mundos diferentes e heterogêneos. E muitas vezes criam os próprios objetos. Né? Se é o signo aquilo que está destinado a ser repetido, o signo também é aquilo a cuja natureza pertence variar. E a biologia dos códigos orgânicos reconcilia, então, a lógica evolutiva, de que eu falava antes, que entende o binômio variação do genótipo, seleção do fenótipo como motor criativo, com a lógica funcional, que entende a plasticidade contextual da organização das formas individuais como base da sobrevivência. Porque para Barbieri, a propriedade-chave na constituição das formas vivas é o que ele chama de code poiesis, a capacidade de criar novos códigos e conservar os pré-existentes pela perpetuação das convenções que já foram selecionadas e criação de novas, imponderáveis e imprevisíveis. Assim, seres poéticos serão sempre também e necessariamente seres genéticos, embriônicos, fisiológicos, linguísticos, culturais. Assim, ele traz certa porosidade necessária à distinção entre estrutura e história. O último ponto crucial para a biologia dos códigos é borrar também a fronteira entre natural e artificial. Barbieri afirma: se aceitamos a visão do senso comum
de que moléculas são naturais quando sua estrutura é determinada de dentro para fora e artificiais quando determinada por agentes externos, então genes e proteínas podem realmente ser considerados moléculas artificiais, como artefatos feitos por outros agentes moleculares. Isso implica que todos os objetos biológicos são artefatos e nos leva a uma conclusão geral: a vida é produção de artefatos. E ele define 3 tipos de semiose: a de manufatura, que traz à luz seres que não existiam antes, como, por exemplo, a fabricação das proteínas pelo código genético. A semiose associativa, que é quase tudo, na verdade, que constrói correspondências novas entre seres que já existiam. É o caso da produção de respostas celulares pelos códigos de transdução de sinais. E a semiose interpretativa, cujo meio é a linguagem, e os produtos, todas as suas atualizações. Os níveis de concretude dos artefatos produzidos e a complexidade dos acoplamentos passo a passo variam, mas não a realidade desses artefatos naturais, operacionalmente determinados. Maniglier afirma sobre os signos: o problema é saber o que acontece aqui e agora e como o que acontece é determinado. E isso é importante, porque nos diz que a vida dos signos de Maniglier tem o mesmo modo de ser da vida das proteínas, das células, dos embriões, da vida das aves que seguem sendo dinossauros e de toda a forma viva que a gente ainda não sabe o que vai ser nem o que vai virar. Não há uma capacidade formal diante de uma realidade material, mas um campo qualitativo estratificado que se estrutura progressivamente. Assim, chegamos a um ponto onde os signos, enquanto artefatos naturais em perpétua manufatura e determinação, passam a ser objetos de estudo da linguística, da biologia, da poesia e de toda a disciplina onde a determinação do objeto se dá em ato. Mas o que fazer deles? Voltemos então ao método, às formas de sondar. Investigar os signos da vida e a vida dos signos é colocá-los em ação, desdobrá-los em categorias precariamente estáveis, mas formadoras. É preciso torná-los morfogênicos. Maniglier diz: ser para a língua é se reconstruir. Ora, ser para a vida também o é. Talvez os signos possam ser usados como modelo do ser. E aqui penso no papel que Arantxa Etcheverria atribui aos modelos como método. Eu cito: o reconhecimento de que alguns modelos científicos podem ter propriedades do tipo que Canguilhem atribui aos seres vivos, ou seja, eles também são emergentes, criativos e sintéticos, e obrigam os cientistas a interagir com seus produtos, em vez de apenas analisá-los ou representá-los, pode ser um marco que separa diferentes visões da ciência. E penso também no que diz Flüssel sobre a função deles modelos na poesia. O que devemos à poesia é quase tudo o que conhecemos e vivenciamos. Fazer poemas é produzir modelos de experiência, e sem eles não daríamos sentido a quase nada. Trata-se, sim, de devolver o omelete ao ovo. O ovo mítico de que nos falava Eduardo. Momento de discretização do contínuo, onde há essa indiscernabilidade entre dois domínios qualitativos, onde tudo pode acontecer porque as coisas se equivalem. Ao ovo como célula-ovo, das quimeras da embriologista francesa Nicole Leduarin, que ao implantar células de codorna num embrião de galinha, devolvendo-as a um estágio tal em que a asa e o cérebro ainda são a mesma célula, consegue
acompanhar essa metamorfose. Ou a célula enquanto palavra, ovo, que de tanto ser quebrada nas receitas de bolo, de omelete, acaba virando poema. O ovo de Clarice, que, como a luz da estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. Ou o ovo de João Cabral. No entanto, o ovo, e apesar de pura forma concluída, não se situa no final, está no ponto de partida. A reserva que um ovo inspira é da espécie bastante rara. É a que se sente ante um revólver e não se sente ante uma bala. É a que se sente ante essas coisas que, conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. E talvez, num último movimento de comparatismo conciliatório, eu vou arriscar. Daí acho que a gente... Então, num último movimento de comparatismo conciliatório, eu vou me arriscar a produzir uma célula artefatual que reconcilia ciência e arte, capaz de suspender a distinção entre arte e fato na atualização. Ciência, arte, etc., isso que a gente não sabe, né? Num ovo. Ou então, tentar criar um ovo do eu lírico, poético, científico, humano, que não é eu, nem tu, nem ele, mas uma quarta pessoa do singular, plural. Era isso, obrigada. Marcela, que bom tê-la aqui como bióloga também, né? Além de poeta e de alguém que pensa essa questão da célula viva, da célula da poesia também, né? Maravilha. Eu acho que no seu início aí, né, Marcela, você dizia dessa questão desse destino celular, né? E que a célula é vir a ser celular, né? Que não é da ordem da causalidade, não é da ordem da determinação. E acho que é por isso, por pensar assim, que nós todos aqui também, de uma forma ou de outra, buscamos entrar nesse campo, né? Porque para entrar nesse campo, acho que a gente tem que ter todos uma senha, que é a senha do indeterminado. Saber operar com ele, não é? E neste caso é o que o próprio objeto é isto, assim como o signo, a palavra, a poesia, né? E a própria célula viva aí, com que você trabalha, que nos mostra a importância de ter essa senha da indefinição, da indeterminação, não é? Do indefinido para poder sempre reconstruir. Então, foi um prazer imenso ouvi-la e saber esse caminho que você constrói aí para nós, né? E não por acaso você dirige o laboratório, né, de ciência e arte, não é? Então, eu acho que todo esse seu trabalho vai evidenciando isso para nós. Então, foi um prazer estar aqui com vocês nessa mesa. E também agora abrir um pouco para essa discussão, saber se os nossos palestrantes gostariam de fazer, em primeiro lugar, algum comentário sobre as apresentações e depois abrir para os demais, né? Então, fica aberto aqui para todos os que já apresentaram também, para que possam falar isso.
Eu só vou deixar assim uma coisa que me chamou bastante atenção, né, quando foi falado da metalinguagem aqui, e nesse pensamento do próprio Saussure, né, que essa metalinguagem, se bem entendi, não existe, né, que o modo aí da gente trabalhar isso, como é que fica o metamórfico, né, nessa linha de pensamento de uma metalinguagem e de uma esse metamórfico, uma metamorfia aí. Mas isso é uma questão aí em segundo lugar. Eu queria saber primeiro se vocês gostariam de fazer algum comentário, não é? Alexandre, para você também. Se, né? Quem gostaria de iniciar isto? Patrícia? Quer falar algo? Solar também, não é? Falo português, hein? Bon, merci encore une fois de toutes ces rebondissements ou ces réécritures du texte de Saussure qui accomplissent parfaitement, en tout cas l'ambition qui était la mienne, de montrer que le texte de Saussure attendait encore d'être écrit. Je crois que vous l'écrivez de différentes manières. J'ai retenu d'abord cette très belle catégorie de l'ex-possible par opposition à l'impossible dont Alexandre Nodari nous parlait. Et je pense que c'est un concept d'autant plus riche qu'il est un concept enfantin et qu'il témoigne donc de l'effort que fait un être humain pour appréhender le langage dans lequel, de fait, il devient capable d'appréhender le langage. Ensuite, je voudrais dire un mot sur la parole comme geste, parce que j'ai été très sensible à cette reprise de la catégorie, notamment d'Agamben, de moyens sans fin, et donc cette idée qu'il y a quelque chose dans le concept de geste qui implique une sorte de suspension suffisante. C'est-à-dire que ce qui est suspendu, il y a de la suspension, mais il n'y a rien qui manquerait. Il n'y a rien qui manquerait. Il y a quelque chose de suspendu, mais il n'y a rien qui manquerait. C'est pour ça que j'appelle ça une suspension suffisante. Et je dirais que, d'une certaine manière, au fond, ce que Saussure dit de la langue, du langage, c'est qu'il est fait de gestes, au sens exactement où, Larissa, tu les décrivais, tu l'as repris, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la description que Saussure... En fait, Saussure dit, vous parlez déjà comme des arbres. Nous sommes déjà des arbres qui parlons. Déjà dans le langage de la nature. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de mélancolie d'un langage perdu? Ça, je crois que ça fait partie, on pourrait dire, des mythologies du langage. Et ça, c'est un tout autre chapitre que je trouve passionnant, qui est celui, on pourrait dire, d'une ontologie comparée des ontologies du langage. Je m'explique. Je veux dire qu'il y a différentes manières dont les êtres humains sentent que le langage existe en tant que tel, n'est pas simplement un moyen, mais quelque chose qui existe quelque part. Par exemple, on a évoqué ces langues dans lesquelles, ce matin, oui, tout à l'heure, je crois, on a évoqué ces langues dans lesquelles on ne peut pas prononcer un nom parce qu'il a un double. Ça implique que le langage existe à un endroit particulier dans cet univers. Michel Foucault avait ce programme, en fait, d'une histoire de ce qu'il appelait l'être du langage. Et là, il y a différentes ontologies du langage, et c'est vraiment un programme d'anthropologie comparée des manières dont le langage existe pour les uns et les autres, les unes et les autres, dans les différentes ontologies humaines. Donc voilà, il y a quelque chose ici à faire, enfin. Et enfin, alors cet exposé éblouissant pour moi, qui m'a fait découvrir tout ce domaine de la comment ça s'appelle, la biologie des codes, la biosémantique, et non pas la biosémiotique, donc de Marcello Barbieri, que je ne connaissais pas du tout, donc je vais et qui éclaire d'ailleurs certaines traditions italiennes contemporaines que je connais, comme la théorie des dynamiques structurelles, etc. Je comprends maintenant mieux d'où ça vient, donc j'avais raté un épisode dans la grande histoire du structuralisme, donc merci, ça c'est pour moi extrêmement précieux d'avoir rajouté un chapitre qui manquait. Bon, je suis très intéressé, pour moi c'est un objet d'une découverte,
très intéressé par cette idée selon laquelle, si j'ai bien compris, ce qui caractérise le caractère sémiologique, enfin ce qui constitue le caractère sémiologique des entités de la vie dans cette approche, c'est le fait qu'elle repose sur une rencontre, en vérité, la rencontre donc entre une séquence d'ADN et un acide aminé par le moyen d'un ribotype, si j'ai bien compris. Donc j'ai beaucoup aimé cette reprise de la catégorie d'arbitraire. Ça, c'est Barbieri qui le dit? Oui. C'est vraiment très juste. C'est-à-dire que ce qui définit le caractère arbitraire, c'est que rien dans la nature des acides aminés et rien dans la nature des ADN n'implique l'espace, voilà, n'implique de manière déductive l'espace contraignant. Donc c'est la rencontre. Il y a une sorte donc c'est la dualité saussurienne, effectivement. Mais alors, à la dualité saussurienne s'ajoute, et je crois que vous l'avez dit, s'ajoute la question de la différentialité. C'est-à-dire que cet être double qui est un signe, il existe par le nœud arbitraire. Arbitraire ne voulant pas dire qu'il y a deux entités différentes, mais deux entités qui ne se mettent à exister que dans leur double devenir. Mais ça n'existe que par différence avec d'autres. Alors là, je n'ai pas trop compris comment ça marchait, mais je vais lire ça attentivement. Mais ça, c'est important parce que ça introduit la notion de système. Donc, pour qu'il y ait dualité, il faut qu'il y ait un champ de variation, donc quelque chose comme un système de la vie. Autrement dit, il n'y a pas de vivant seul. De même qu'il n'y a pas de signe seul, il n'y a pas de vivant seul. La grande question que je me pose en vous écoutant, c'est le rapport entre micro et macro. C'est-à-dire une question qui, je crois, aussi intéresse Eduardo, qui la pensée sauvage dont il a été au fond question pendant toute cette journée, c'est une pensée qui restitue, enfin, c'est le langage de la nature qu'est la pensée sauvage. C'est une pensée qui cherche justement à saisir cette vie qui signifie déjà. À travers la mythologie, à travers bien des choses, à travers les catégories, à travers l'organisation des existences, les manières de s'habiller, de faire un corps dans ce monde. Cette pensée sauvage, elle s'appuie sur des observations d'ordre macroscopique. C'est au niveau des macro-organismes, typiquement les espèces, typiquement les unités d'espèces, en fait. Mais en même temps, la définition de la vie que vous donnez, évidemment, est plutôt une définition micro, et non pas macro. C'est au niveau des micros. L'essence de la vie est micro-orgasmique, oui, c'est bien le mot. Donc, l'articulation du macro et du micro, je trouve, m'intrigue. Je trouve ça un problème intéressant. Je pense qu'on le retrouve aussi dans le langage, mais de manière peut-être moins évidente. Mais je ne sais pas si vous avez des choses pour commenter sur cette relation entre le macro-organisme. Et qu'est-ce que sont les... Est-ce que c'est... Oui, enfin, je crois que je suis tout à fait... pardon. Desculpa. Estava mais gostoso. Deixa eu pensar de outro jeito. Então. Eu acho que o importante é que, se a gente acredita, né, no que essa ontologia da ambiguidade está afirmando, né, como realidade a ser sondada, é que não há muito como fazer generalizações muito genéricas, né? A gente tem que ir comparando caso a caso e compondo, construindo, né? Esse desdobramento que amalgama o que tem de comum, né, entre o micro e o macro. A coisa artefatual, né, da construção me parece muito potente, porque eu acho que, claro, né, o mito tem isso que eu tentei fazer, de colocar as coisas em suspensão. No fundo, eu acho que a célula, a linguagem, são esses meios onde, de alguma forma, você dá essa zerada na vibração e restitui uma certa potencialidade maior, né, às coisas.
Mas, assim, não acho que vai ter nada além da manufatura que vai permear todos esses campos. Eu acho que é isso, é uma construção comparativa, talvez, e muito intuitiva. A intuição talvez consiga fazer isso melhor, né? Eu não falei, mas seria super interessante ter falado um pouco de simbolismo, né? Do que o Paul Valéry, onde que ele encaixa aqui com o Barbieri, mas essa coisa do que não está presente e contribui, né? Do insight, da memória, do inconsciente. E talvez o nível de condensação em que, né, o pensamento, nem sei se dá para falar isso, selvagem opera, permite um nível de síntese muito mais acurado. As coisas estão mais perto para fazer contato. Então, as correspondências... É como na primeira célula, onde as 3 espécies de RNA estavam ali. E daí elas fizeram um artefato incrível, né? Porque estava tudo, né, colocado. Então, eu acho que também é um pouco isso, assim, muito, muito simplesmente, colocar os mundos em mais proximidade para poder pensar. Parece bem babaca isso que eu estou falando, mas é verdade, para poder pensar junto. Sim. Você quer fazer algum comentário? Oi, na verdade eu só fingi que entendi, mas eu não entendo francês, então. Temos de tirar essa tela. Coitado, ele não ouviu. Não, acho que ele ouviu. Você não ouviu, Alexandre? Eu ouvi em francês, mas eu não entendo em francês. Então, eu só fingi que entendi. Horário? Sim, por favor. Microfone. Aqui. Aqui, ó. Vou passar este. Esse está ligado. Sim, isso, puxa aí. Isso mesmo. Eu queria contar é um fato real em forma de parábola. E as lições ficam como toda parábola envolve que a lição sempre fica a cargo do ouvinte, não do parabolista. Eu tenho um colega antropólogo que fez um trabalho magistral sobre o modo como vários seres do mundo amazônico se falam, né? Se comunicam. Ele trabalhou com um povo indígena da Amazônia. Mas eu dizia para ele, mas vem cá, mas esse pessoal diz que as pedras falam também. Tá, mas aí eles estão errados. Falei, aqui temos um problema. Qual é o problema? Eu pergunto para vocês, qual é o problema? Mais alguma perguntinha ou nós encerramos? Então, diga lá. Diga, vem. Venha cá falar, por favor. Chama-se, uma peça do poema chamado Educação pela Pedra. Como é que faz? Ai, meu Deus.
Acho que lá é mais confortável, né? Gente, não só vou tentar me controlar aqui, porque vocês mexeram com coisas muito caras a mim. Então, assim, também vou levar meu cientificismo para análise, porque, assim, que é, enfim, João Cabral, enfim, Spinoza, Goethe, uma série de coisas que são coisas que me acendem. Mas são 3 coisinhas. É que eu vou tentar resumir um caminho aqui. Tem um poeta que o João Cabral admira muito, né, que é o Francis Ponge, que eu adoro, e que tem uma reiteração de uma ideia de que a árvore, enfim, a árvore tenta falar, tenta se exprimir, e ela só consegue exprimir árvore e folha, enfim, né? E tem toda uma elaboração sobre isso. Que, enfim, e assim como João Cabral é um poeta que para mim é oracular, não erra, então para mim já gera um primeiro escândalo lógico. Eu falo Francis Ponge está errado, enfim, mas a primeira questão é sobre o problema escalar, porque de fato digamos, para o tempo de vida, se vivêssemos 1000 anos, de fato ele estaria certo, a árvore só gera, né, quer dizer, 1000 anos, não sei. Mas com problema escalar, evidentemente, a árvore é um estado de uma transformação entre outra coisa que existiu e outra coisa que existirá, né? Então, isso é acho que primeira questão. A segunda questão, eu acho que enfim, acho que um pouco inspirado pelo Nodari também, né? Esses escândalos lógicos, é legal que a gente ficou mexendo com coisas muito estratosférica, mas eu queria chamar a atenção para o caráter absolutamente vulgar, né? Porque assim, coisas absolutamente... Nascer é muito misterioso, morrer é muito misterioso, enfim, célula tronca é muito misterioso, RNA é muito misterioso, e, enfim, termodinâmica e, né, os reboots, que até, né, enfim, que tem que existir, né, aparentemente contra a termodinâmica, mas o Maxwell já disse que isso, enfim, né? Tudo isso está acontecendo literalmente agora. E são pequenos mistérios que nesse momento estão acontecendo, né? Estamos negando, repito, errado, a termodinâmica e sua crescente entropia, né? Enfim, nesse momento. Então, assim, esse caráter vulgar dos escândalos lógicos, eles estão o tempo todo, né? Então, a segunda coisa. E a terceira coisa, exatamente, talvez um elogio da imaginação e da intuição, num sentido, né? Porque, assim, a ideia de substância spinozana, por um lado, que é uma coisa que, assim, né, é um gesto imaginativo muito grande, e a doutrina do Goethe biólogo, porque, assim, eu sou esquisito, assim, o Goethe poeta é fantástico, fantástico eu não diria, é muito bom, mas para mim o Goethe cientista é mais lindo, é um negócio impressionante, enfim, e essa coisa essa doutrina, né, a doutrina das formas, né, a Gestalt, que é a doutrina da formação, a doutrina da Bildung. Isso é lindo, né? Ou seja, essa coisa que basicamente eu estou vendo um único tecido, a única célula que se desdobrou infinitamente até gerar tudo que existe, ponto 1, né, da Gestalt, e ponto 2, ao ver uma árvore, eu estou vendo uma espécie de fotografia de todas as árvores, né, um still de todas as árvores que já existiram, já existirão, né? Enfim, e aí essa ideia, esse recurso dele, da planta primitiva, né, ou seja, esse objeto impossível, né, mas aí talvez um impossível à la Nodari, que é muito interessante, aqui, enfim, voltando à Terra, que é a ideia de como isso é importante, por exemplo, para o Darwin pensar a deriva específica. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que, assim, é uma ideia muito louca de um poeta, né, de imaginar uma coisa que nunca existiu, nunca poderá existir, que é essa planta primitiva, que é uma projeção ideal do qual, né, enfim, ele sabe que não existiu, mas todas as plantas seriam uma forma distribuída desse troço, e é muito bonito, né, enfim, o Darwin ter se inspirado nisso diretamente, né, para pensar a especiação. Enfim, sobre isso. Você me pegou de jeito que eu sou super goetheana. Comentários? Quer falar alguma coisa? Não? Ficamos então para pensarmos, né, levarmos e pensarmos tudo isso. Mas muito obrigada, então.